Boa tarde, gente. Eu me chamo Larissa Barbosa Zanetti, sou acadêmica da quinta fase do curso de nutrição e eu preparei um projeto bem legal que se chama Escolhendo Saúde. Nele eu vou falar tudo o que a gente precisa saber sobre rótulos alimentares para estar fazendo uma escolha mais adequada, né? Uma escolha pensando em saúde na hora de fazer a compra dos alimentos. O que me levou a fazer isso, né? Eu vi uma pesquisa do Ministério da Saúde que 70% das pessoas, na verdade, lê os rótulos na hora de fazer a compra, só que nem metade entende tudo que está contido ali. Aí eu me lembrei que eu também era uma dessas pessoas antes de entrar no curso de nutrição. Eu nunca aprendi isso na escola, nunca aprendi isso em casa. Então, depois que eu entrei, é que eu vi o quanto é importante a gente saber ter essa autonomia na hora de fazer as compras. Porque às vezes a gente vê a embalagem ali, parece saudável, né? Ok, vou trazer para minha casa, vou levar para minha família. Mas aí vai ler os ingredientes, vai ver as informações, não é nada disso que a gente pensava. Por isso que é bem importante, né? Quando a gente pensa em saúde, qualidade de vida, saber ter essa autonomia para fazer a interpretação certa, né, a interpretação correta dos rótulos. Então, como que vai funcionar? Eu vou passar esse material aqui para vocês e eu vou falando no decorrer dele, vou trazer mais exemplos do que está ali, né? Vou trazer para uma linguagem mais coloquial, que todo mundo possa entender. E no final do curso, vou deixar o meu e-mail disponível. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar me mandando lá. Vou ter o maior prazer em estar respondendo vocês. Então, vamos começar? Só lembrando que essa vai ser a forma que o nosso curso vai acontecer. Eu vou passando o e-book, porque ele está bem ilustrativo, cheio de figuras, e eu vou narrando ao fundo. Assim vocês conseguem ter acesso às duas coisas ao mesmo tempo. E o passo a passo para como a gente faz a leitura dos rótulos assim que pega um produto é muito simples. Primeira coisa que a gente tem que fazer é estar olhando a lista de ingredientes, porque são os ingredientes que vão nos dizer tudo que compõe aquele produto. E o primeiro ingrediente mencionado é o que vai estar presente em maior quantidade. Então, quando eu vou fazer uma seleção, por exemplo, de um chocolate, eu vejo que a marca A apresenta açúcar como um primeiro ingrediente, ou seja, é o que mais tem na sua composição, e a marca B apresenta cacau. Certamente, pensando em saúde e qualidade de vida, eu vou ficar com a segunda marca, né? Assim também com o pão integral, por exemplo. Espera-se que o primeiro ingrediente seja farinha de trigo integral. Se for farinha de trigo refinada, já sei que eu posso estar olhando uma outra marca, né? Tentar fazer uma escolha melhor. Geralmente, essa informação vai estar na lateral da embalagem. Então, é a parte mais fácil, que tiver mais acessível assim para a gente estar dando uma olhada. E um detalhe bem importante é que os alimentos que têm um ingrediente só, como o café, a farinha de mandioca, o açúcar, não precisam estar apresentando essa lista de ingredientes, justamente porque são compostos de uma coisa só. Tipo café, é o grão torrado e moído, então é uma coisa menos para a gente se preocupar, né? Nós precisamos estar bem atento também ao prazo de validade. Os produtos têm que apresentar pelo menos o dia e o mês, quando o prazo de validade for inferior a 3 meses, e o mês e o ano para os que tenham prazo de validade superior a 3 meses. Já a origem permite que a gente, como consumidor, saiba quem fabricou e onde que foi feito o produto. É fundamental para a gente conhecer a procedência e entrar em contato com esse fabricante, caso seja necessário. Já o lote é o número para controle da produção, bem importante porque se acontecer qualquer problema, o produto pode ser retirado ou então analisado, né, dos locais de venda. Vamos ter também o conteúdo líquido, que é a quantidade em quilo ou em volume, né, em litro, total que o produto apresenta. Outra coisa que é muito importante é a gente ficar atento à informação nutricional obrigatória. É a partir daqui que a gente pode fazer escolhas mais saudáveis, além das informações contidas na lista de ingredientes. Porque é aqui que a gente vai descobrir o que e quanto de cada nutriente a gente está ingerindo quando come aquele alimento. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Aqui eu trouxe uma tabela de exemplo para a gente dar uma olhada na informação nutricional. A gente vai ver que logo abaixo vai estar escrito porção de 30 gramas. O que é essa porção? É a quantidade média do alimento a ser consumido por uma pessoa saudável para manter uma alimentação equilibrada
baseado em uma dieta de 2.000 quilocalorias por dia. E do lado a gente vai ver que tem 5 biscoitos, ou seja, quanto que essas 30 gramas representam? Aquilo ali facilita muito a nossa vida, essa medida caseira, porque a gente não precisa ter uma balança para ter ideia de quanto que são essas 30 gramas. Outra coisa que a gente precisa estar bem atento é nessa questão da porção mesmo, porque muita gente pode olhar o rótulo e pensar o quê? Tem 128 calorias nesse pacote, mas não, são em 5 biscoitinhos só. Então, o ideal, segundo os rótulos, é que a pessoa esteja fazendo o consumo diário apenas de 5. Às vezes as pessoas acabam comendo logo o pacote todo, né? Então, tem que ficar bem atento a essa questão da porção. Logo ao lado, a gente vai ver que tem também o percentual de valores diários. Tá em percentual VD. O que é isso? É um percentual que indica a energia e os nutrientes que aquela porção representa, segundo uma dieta de 2.000 calorias. Então, por exemplo, se alguém tiver uma dieta, claro que é uma média da população brasileira, mas se você tivesse uma dieta de 2.000 calorias e consumisse a porção de 5 biscoitinhos, você já estaria fazendo consumo de 6% de toda a sua energia diária, As 128 calorias corresponderiam a mais ou menos 100% de tudo que você precisa comer no dia para estar mantendo um peso adequado, nem perdendo, nem ganhando, apenas manter. Na parte ali de percentual de valor diário, cada nutriente vai ter um valor de referência para estar fazendo o cálculo, Então ali, o valor energético é uma dieta de 2.000 calorias, uma média, Claro que cada um tem um consumo individual porque é baseado em diversos fatores, mas é importante que a gente saiba de onde vêm esses resultados. O percentual de carboidrato vai ser comparado a uma dieta de 300 gramas, o de proteína 75, gordura 55, assim em diante. É só para a gente ter um conhecimento, de onde vêm então esses resultados, quais são as referências. Eu falando em quilocalorias, em carboidratos, proteínas, gorduras, talvez vocês nem saibam o que é isso. E nem precisa, eu vou estar explicando aqui de uma forma mais objetiva possível. O valor energético é a energia que o corpo usa que vem dos macronutrientes que são presentes nos alimentos. Esses macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e a gordura. E na rotulagem nutricional, o valor energético ele é expresso em forma de quilocalorias. É algo que a gente precisa se atentar, porque todo mundo tem mais ou menos uma média de calorias que precisa consumir no dia. Então, se a gente tem o objetivo de perder peso, a gente tem que consumir menos calorias do que deveria, e assim, com o tempo, tá levando a uma perda, a um emagrecimento. Se a gente tem o objetivo de estar ganhando peso, temos então que consumir mais calorias do que a gente precisa. E se a gente quer manter o nosso peso, procurar consumir mais ou menos o que a gente gasta. E o que são as proteínas? Bom, elas são muito importantes porque são elas que vão fazer a construção e a manutenção do nosso organismo. A gente encontra proteína em todas as estruturas do nosso corpo. E é a partir delas que a gente vai construir músculo, tecidos, cabelos, unhas, hormônios, anticorpos e tantas outras estruturas celulares. As principais fontes da proteína são carnes, ovos, leites e derivados e leguminosas, que são feijão, grão de bico, lentilha. Já os carboidratos são os componentes dos alimentos que têm a principal função de fornecer energia para as nossas células. Farinhas, tubérculos, grãos, frutas, entre outros, são suas principais fontes, além de doces em geral, que a gente tem que procurar consumir com moderação. As gorduras, então, são as principais fontes de energia do nosso corpo. Elas vão nos ajudar na absorção das vitaminas A, D, E e K e tantas outras funções. A gente precisa, sim, ter um consumo adequado de gordura, não precisa ter medo, elas devem estar presentes no nosso cotidiano. E as gorduras totais se referem à soma de todos os tipos de gorduras encontradas em um alimento, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, as gorduras saturadas são o tipo de gordura presente em um alimento de origem animal. Exemplo,
carne, toicinho, pele de frango, queijo, leite integral, manteiga, requeijão, iogurte, tudo isso a gordura saturada está presente. E as nossas vilãs, as gorduras trans, ou os ácidos graxos trans, são tipos de gordura encontrado em grandes quantidades em alimentos industrializados, como as margarinas, os cremes vegetais, os biscoitos, os sorvetes, os salgadinhos, os produtos da panificação, alimentos fritos, lanches salgados que utilizam a gordura vegetal hidrogenada na sua preparação. Então a gente precisa evitar o consumo dessa gordura. Às vezes aparece ali no rótulo que é 0 gordura trans, mas é 0 ponto alguma coisa na porção. E tem gente que não consome só a porção necessária, né? A porção que o rótulo diz que seria o consumo equilibrado diário. Acaba comendo lá um pacote inteiro. Então a gente tem que ficar atento a essa questão da gordura trans. E atualmente esse tipo de alimento industrializado tem feito parte da rotina das pessoas. As pessoas estão esquecendo de fazer o consumo adequado de comida de verdade e abrindo pacotinho, comendo biscoitinho. Tem que ficar ligado, gente. Isso aí não dá de brincar, é a nossa saúde. E o percentual de valor diário de gordura trans não vai aparecer no rótulo, porque não existe um valor estabelecido, visto que o seu consumo não tem que ser estimulado. Já a fibra alimentar está presente em diversos tipos de alimentos de origem vegetal, como frutas e verduras e alimentos integrais. A ingestão dessas fibras vai auxiliar no funcionamento do intestino, aumentar a saciedade e diminuir os picos glicêmicos. A gente tem que procurar estar consumindo alimentos com alto percentual de valor diário de fibras alimentares. É realmente muito importante para a qualidade de vida, para a nossa saúde, estar fazendo o consumo adequado dessas fibras. E o sódio está presente no sal de cozinha e nos alimentos industrializados. A gente tem que se preocupar no caso dos salgadinhos de pacote, molhos prontos, embutidos, produtos enlatados com salmoura. A gente tem que consumir esses produtos com moderação. Também existem outras formas que a gente pode estar encontrando as informações nutricionais nos produtos. Não só da forma vertical naquela tabela que eu mostrei como exemplo. A gente também pode encontrar de forma linear ou então horizontal. Isso não interfere em nada, porque o conteúdo é o mesmo, mas a gente precisa saber que existe para facilitar justamente na hora da gente pegar um produto e procurar a tabela. Agora que você já sabe o que é um valor diário de referência e o significado de cada item da informação nutricional, é essencial também que você entenda como praticar isso no seu cotidiano, para fazer escolhas mais saudáveis comparando alimentos similares. Outro exemplo bem legal é a margarina e a manteiga. Comparando os ingredientes, a gente já consegue ver qual seria melhor para estar fazendo o consumo adequado. Porque a margarina tem tanto nome lá naquela lista de ingredientes que a gente nem sabe o que significa, e a manteiga tem só creme de leite pasteurizado, às vezes sal, se você preferir com sal. Então, só lendo a lista de ingredientes a gente já consegue saber o que é melhor ou não para consumir, né? Pra gente, pra nossa família, pensando em saúde. O primeiro exemplo seria da comparação entre os ingredientes dos iogurtes. Muita gente acredita que por ser sabor de fruta ou sabor de mel é natural, então pode estar fazendo o consumo sem medo, pensando em saúde. Só que quando a gente vai ler a lista de ingredientes, a gente percebe que um iogurte natural tem 2 ingredientes, enquanto o restante tem muitos outros. A gente pode perceber ali, né, o xarope de açúcar, amido modificado, muitas outras coisas que se a gente fosse pegar um iogurte natural e acrescentar uma colher de mel, seria desnecessário. Então, certamente aquela ideia de que o iogurte com sabor de fruta seria uma boa opção para a tua saúde e para a saúde da sua família foi por água abaixo, né? Então, viu como é importante fazer a leitura dos rótulos? Vou deixar uma dica para você estar fazendo o consumo do iogurte natural, né? Parar de consumir o iogurte sabor fruta, sabor mel, porque a gente já viu que não é legal para a nossa saúde. Então, a gente pode pegar o pote de iogurte natural, colocar fruta picada, todo dia variar a fruta. Assim, além de tudo, a gente vai estar melhorando, né, as nossas vitaminas e os minerais, vai estar variando. Colocando oleaginosas, que devem fazer parte do nosso cotidiano.
Também sementes de chia, linhaça, gergelim vão ter muitos benefícios para a nossa saúde. Se quiser deixar um lanchinho mais proteico, pode colocar um scoop de whey, pode colocar uma colher de cacau. Se gostava do iogurte sabor mel, é só pegar uma colherzinha de mel e colocar ali junto. Então a gente pode ir usando a criatividade, né? Não precisa perder o sabor. Outra situação. Tô lendo um rótulo, vi que tudo que está escrito ali tá para uma medida caseira de 5 biscoitos, mas eu acabei de consumir só um. Então o que eu faço? Divido esse valor por 5, que eu vou ter a quantia exata de quantos nutrientes, quantas calorias eu acabei de consumir com aquele biscoito. Se eu fosse levar esse exemplo para um pão fatiado, se eu consumir 2 fatias e a minha porção está em uma só, o que eu faço? Divido isso por 2. Então é manejar, né? É tu ter a autonomia, ter o entendimento do que é a porção, do que é a medida caseira e tá fazendo essas adequações segundo o nosso consumo diário. Diet versus o light. Hoje em dia o pessoal está procurando ter uma alimentação mais saudável, ainda bem, e de prática utilização. Então, com isso, tem crescido o consumo dos produtos Diet Light. Só que a maioria nem sabe qual é a diferença entre os dois. E tem até mesmo quem acha que é igual, que são sinônimos. Isso tudo se deve à falta de compreensão das declarações na rotulagem. Então, o que são os alimentos Diet? Os alimentos diet foram elaborados para atender pessoas com restrições dietéticas específicas, como um diabético, um hipertenso, um alérgico alimentar. São aqueles produtos que apresentam ausência de um determinado componente, tipo açúcar, sal, glúten, e não tem finalidade de ter um baixo valor calórico. O exemplo bem prático disso é o chocolate diet, que na verdade tem até mais calorias que o normal. Para a gente conferir isso, vamos dar uma olhadinha no rótulo? O chocolate ao leite normal apresenta 138 quilocalorias por porção. Já o diet apresenta 165 quilocalorias na porção, na mesma porção de 25 gramas. Então aquele mito, de que é diet é para emagrecer, não é bem assim. Isso tudo a gente descobre quando cria autonomia, entende de fato o que são os rótulos e como compreender tudo que está escrito ali. E o light são aqueles alimentos que têm que ter no mínimo 25% de redução de algum componente calórico, seja açúcar, gordura, sal. E tudo isso tem uma função no produto. Cada ingrediente tem um porquê de estar ali. E para o sabor continuar igual, mesmo com essa redução, pode ser incorporado outro ingrediente. Então, alguns queijos e requeijões light, por exemplo, possuem menos calorias por reduzirem gorduras. Só que para manter a consistência, eles aumentam o sal. Aí o produto não vai ser indicado para hipertenso. Diante disso, a gente pode concluir que o melhor é sempre ler atentamente aos rótulos e fazer escolhas inteligentes. Acreditar que por ser diet ou light, o produto pode ser tranquilamente consumido por quem deseja emagrecer, infelizmente, é ilusão. E para quem possui alguma restrição por problema de saúde, a atenção tem que ser em dobro. Para alergia alimentar, então, nos rótulos os principais alergênicos têm que ser identificados em negrito e em letra maiúscula, e essa informação deve constar logo abaixo da lista de ingredientes, com as seguintes frases: alérgicos contém, ou então alérgicos pode conter, amendoim, leite, ovos, soja, peixes, avelãs, castanhas são exemplos de alimentos mais comuns de serem encontrados como alergênicos alimentares. No caso do portador de diabetes, precisa ter uma atenção com os alimentos que têm açúcar na sua composição, mesmo sendo diet ou light. Geralmente vai estar escrito diabéticos contém glicose, frutose, sacarose, caso contenha os açúcares. Mas além disso, o diabético precisa ter atenção com os diversos nomes que o açúcar pode aparecer no rótulo. Nem sempre vai estar escrito lá apenas açúcar. Vai estar escrito açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, xarope de malte, xarope de milho, mel, sacarose, frutose, maltodextrina, glicose, amido modificado, dextrose. Tudo isso são outros nomes chiques que o açúcar leva.
O celíaco precisa ter uma atenção à lista de ingredientes e evitar os alimentos que contenham trigo, cevada e centeio e também os seus derivados na sua composição, sendo que precisa ter uma advertência caso o produto contenha glúten ou não contenha, logo abaixo da lista de ingredientes. Além disso tudo, precisa ficar atento com a contaminação cruzada, que acontece quando partículas de glúten de algum alimento que possui glúten entram em contato com outro que não possui. Isso de fato é até comum, porque tem lugar que produz farinha de arroz ou farinha de aveia e lá também se produz farinha de trigo. Então pode acontecer essa contaminação cruzada e para as pessoas que têm a doença celíaca e são bem sensíveis, podem estar sofrendo as consequências disso. Ali eu trouxe um rótulo de exemplo onde está escrito bem certinho, ó. É fécula de batata. Fécula de batata em si não contém glúten, mas eles colocam a advertência de contém glúten porque o produto naturalmente não tem o glúten, mas no local onde é produzido e processado, eles fazem alimentos que também vão formar glúten, né? E aí, no outro lado, mais uma informação de alérgicos, né? Contém leite, mas não contém glúten. Então, quem é celíaco poderia estar fazendo o consumo desse alimento sem risco. Para quem é intolerante à lactose, às vezes o produto não vai estar escrito zero lactose na parte da frente, mas é possível obter a informação se possui ou não na parte de trás do rótulo, bem abaixo da lista de ingredientes. Tem outra lista que identifica os nutrientes que podem causar alergias ou intolerâncias aos consumidores. Essa lista que eu passei no exemplo anterior da doença celíaca. E mesmo alguns alimentos não possuindo leite na sua formulação, pode constar no rótulo que contém traços de lactose. Isso significa que em algum momento do processamento, o maquinário pode ter sido usado em conjunto com outro produto que contém a lactose. Aí se a pessoa vai sentir os sintomas da doença ou não, tudo depende do quanto ela é sensível, né? Do quanto ela digere essa lactose. Aqui estão as referências que eu usei para estar me inspirando e montando esse material. Quem quiser saber um pouquinho mais pode ficar à vontade. Então chegamos ao final do nosso curso Escolhendo Saúde. Queria agradecer você por me confiar o seu tempo. Se surgir alguma dúvida durante o decorrer do curso, pode estar enviando para o meu e-mail. É lari_zanetti, com 2T e 1E, @hotmail.com. Queria te dar os parabéns também, né? Porque muita gente quer mudar, quer ter um estilo de vida mais saudável, mas pouca gente corre atrás de informação e faz por onde. E se você chegou aqui, então é diferente da grande maioria, né? Muito obrigada e tchau, tchau!